Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos mais um exercício do IME, Instituto Militar de Engenharia, um exercício de Química na prova discursiva do ano de 2012 com ingresso em 2013. Muito bem, façamos a leitura, em primeiro lugar, atenta do enunciado. Um gás possui uma taxa de efusão que corresponde a 25% da taxa do gás hidrogênio. Uma massa mx desse gás, que ocupa um volume de 1 litro a 1 atm e a 39,5 graus Celsius, é a mesma de sulfonamida, um soluto não volátil dissolvida em 100 gramas de acetona. Se a pressão de vapor da acetona pura a 39 graus e meio é de 400 milímetros de mercúrio, calcule. Item A, a massa mx e item B, a pressão de vapor da solução de sulfonamida em acetona à mesma temperatura. Muito bem, antes de tudo, vamos apresentar os conceitos importantes e a teoria por trás desse exercício. Pela simples leitura do enunciado, nós já identificamos quais são os dois assuntos cobrados nesse exercício. São eles: teoria cinética dos gases e efeitos coligativos. Bom, o item A, ele é simplesmente um fato que decorre da teoria cinética dos gases. Portanto, vamos estudar primeiramente a teoria cinética desses gases, vamos encontrar uma relação que nos permita calcular ou estimar essa massa mx desse composto. Muito bem, a teoria cinética dos gases. Imaginemos um recipiente em um certo estado termodinâmico. Lembre-se que o estado termodinâmico ele é determinado por pressão, volume e temperatura, correto? Muito bem, imagine então um recipiente numa certa pressão, num certo volume, numa certa temperatura, que contém um número n de mols e um número nzão de moléculas. Nós queremos saber quanto é a energia interna desse gás, ou seja, a energia que ele guarda em si. Muito bem, para isso é necessário que nós entendamos os movimentos dessas partículas nesse recipiente. As partículas elas estão desordenadas e se colidem com as paredes do recipiente e eventualmente colidem umas com as outras. Muito bem. Então, isso quer dizer que essas partículas elas têm que tipo de energia? A chamada energia cinética. Além delas, existem outros tipos de energia. Seria a energia de rotação, a energia cinética de rotação e a energia cinética, a energia vibracional. Mas essas outras duas formas de energias, elas complicam muito o cálculo. E não é necessário que nós entendamos isso nesse momento, porque se trata de um gás ideal. Nós vamos considerar que seja um gás ideal. Então é o seguinte, a energia interna ela é dada por essa equação, 3 meios de nRT. De modo que a gente poderia estimar a energia interna por uma outra maneira. Qual seja essa maneira? A energia interna é o somatório das energias cinéticas. É o somatório das energias cinéticas. E como é que a gente poderia escrever isso? Ora, muito simples. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. U é M, esse M é a massa de uma molécula desse gás. M, V1 ao quadrado sobre 2 mais M, V2 ao quadrado sobre 2, que é a soma das energias cinéticas, até a enésima partícula, M, Vn ao quadrado sobre 2. Veja que nós já podemos simplesmente colocar m sobre 2 em evidência. Façamos isso. M sobre 2 que multiplica V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado até Vn ao quadrado. Tá, aí você me pergunta, o que isso aí vai nos ajudar? E muita coisa. Bom, então nós determinamos aqui que esse recipiente ele está a uma certa pressão, certo volume, temperatura, tem um número de mols N e um número
Nzão de moléculas. Nós sabemos que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? 1 mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, nós temos o seguinte, que 1 mol tem o chamado número de Avogadro, né? A constante de Avogadro. Mas só que nós não temos 1 mol, nós temos N mols. E esses N mols, eles nos dão Nzão moléculas. Portanto, vamos encontrar aqui alguma relação entre Nzinho e Nzão. Multiplicando o cruzado, nós encontramos que N vezes Na é igual a N. Então, essa aqui é uma importante relação que nós encontramos, que será suficientemente importante para resolver esse problema. Veja que nós temos aqui um somatório de velocidades e nós podemos, de maneira inteligente, fazer uma velocidade média. Veja, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais até o Vn ao quadrado sobre o número de moléculas, ou seja, N. Vocês concordam comigo que isso aqui é a velocidade quadrática média? Isso aqui é a velocidade quadrática média. Então, como é que a gente faz para isso aqui aparecer aqui? Ora, basta que eu multiplique essa equação em cima e embaixo por N sobre N. Então, multiplicando essa equação por N sobre N, nós vamos ter o seguinte, U, que é igual a M sobre 2 vezes N. E veja, nós vamos conseguir exatamente esse termo. Vou substituir V barra ao quadrado. Olha só que interessante. Olha que conclusão bonita nós chegamos. U pode ser escrito como sendo N2 V barra 2, N sobre 2 vezes V barra 2, nós vamos dizer que é a energia cinética média. Energia cinética média das partículas desse gás vezes Nzão. Olha só, nós chegamos nessa importante relação. A energia interna é a energia cinética média vezes o número de partículas. Muito bem. Só que, por um lado, nós sabemos que a energia interna é 3 meios de nRT. Igualemos essas duas expressões para ver no que nós chegaremos. Pois bem, isso tem que ser igual a 3 meios de nRT, onde R é a constante real dos gases, N é o número de mols e T é igual à temperatura. Bom, nós sabemos quanto que vale Nzinho. Dessa equação aqui, nós temos que Nzinho pode ser dado por N sobre Na. Façamos essa substituição. A energia cinética média vezes Nzão é igual a 3 meios de N. Ora, quem é o N? Nzão sobre Na, onde Na é a constante Avogadro, vezes R vezes T. Veja, nós podemos simplificar aqui, ó. Nós podemos simplificar aqui o número de moléculas, que é o Nzão. E aí nós ganhamos o seguinte, que energia cinética média é 3 meios de R sobre Na vezes T. O R é uma constante, a constante real dos gases. O Na também é constante, não muda, que é o número de Avogadro. Com certeza, isso aqui é também uma constante. Então, nós podemos chamar de K. Essa constante de K. E ela recebe um nome muito especial, pois foi o cientista Boltzmann. Então, é a constante de Boltzmann. R sobre Na é a constante de Boltzmann. De modo que nós podemos enunciar que a energia
cinética média das moléculas de um gás é 3 meios de kT. Olha que conclusão importante. Nós vemos que a energia cinética média, ela depende única e exclusivamente da temperatura. Quanto maior a temperatura, consequentemente, maior a energia cinética média dessas partículas. Elas não dependem nem da velocidade nem da massa das partículas, a energia cinética média. Que fato interessante, né? A energia cinética média é uma função exclusiva da temperatura. Então, nós chegamos nessa importante relação que eu vou chamar de relação número 2. Agora eu vou apagar a lousa para que nós possamos prosseguir com a nossa linha de raciocínio. Bom, agora que nós conseguimos essa importante relação que diz que a energia cinética média é 3 meios de kT, onde K é a constante de Boltzmann, R sobre Na, nós temos o seguinte. Vamos abrir essa expressão para que nós consigamos interpretar ainda mais a fundo. Vamos lá. A energia cinética pode ser dada, então, por m, onde m é a massa de uma molécula, vezes a velocidade quadrática média elevada ao quadrado, dividido por 2, que é igual a 3 meios de kT. Eu vou abrir R sobre Na vezes a temperatura. Bom, agora veja o seguinte, eu vou intitular aqui como 2. Um mol de moléculas tem Na moléculas. Logo, Na moléculas tem uma massa, que é a chamada massa molar, a massa de um mol, que na química geralmente se usa M maiúsculo. Então, eu quero saber quanto é a massa de uma molécula. A massa de uma molécula, ó, vai ser M, que eu estou chamando aqui de M. Então, essa massa de uma molécula, ela é a massa molar dividido pelo número de Avogadro. Nada mais lógico. É a massa de um mol dividido pelo mol, né, que é o número de Avogadro, vamos dizer assim. Então, vamos substituir isso aqui. Esse 2 aqui, ó, nós vamos cancelar, ó. Nós vamos ter o seguinte: M sobre Na V/2 é igual a 3 RT sobre o Na. Ó, a gente pode simplificar o Na como Na. Vamos passar esse M dividindo. Nós ganhamos que a velocidade quadrática média, já vou extrair a raiz também, vai ser a raiz quadrada de 3RT sobre M, onde esse Mzão é a massa molar. Então aqui nós já chegamos numa outra importante relação, que a gente já sabe como é que calcula isso aqui. E essa relação é importante até mesmo em questões de física, por exemplo, para dizer se um planeta vai poder ou não ter atmosfera, dependendo da sua temperatura. Então, agora que nós temos isso, e que, lembrando, a energia cinética média é uma função exclusiva da temperatura, dados os dois recipientes com duas temperaturas TA igual a TB, de dois gases diferentes, TA igual a TB. Temperatura do recipiente A é igual à temperatura do recipiente. Multiplique de ambos os lados pela constante. Vamos ver no que dá. Vou até colocar de outra cor aqui, para destacar. 3 meios de K. E aqui também, 3 meios de K. Veja o que é isso aqui. Isso aqui é a energia cinética média do A, das moléculas do A, das partículas de A. Enquanto que isso aqui é a energia cinética média de B. Dados os dois gases à mesma temperatura, a energia cinética deles é igual.
Agora façamos esse mesmo processo aqui. Vamos abrir a massa de uma molécula de ar vezes a velocidade do ar, a velocidade quadrática média do ar dividido por 2 é igual a massa do B, de uma molécula do B, VB ao quadrado sobre 2. A gente pode simplificar o 2 sobre 2 e vamos logo substituir a massa de uma molécula, né? A massa molar dividido pela constante de Avogadro, o número de Avogadro. Então vai ficar a massa molar do A dividido por Na vezes VA barra ao quadrado mais a massa molar do B dividido pelo número de Avogadro. Esse A aqui é só o número de Avogadro, não tem nada a ver com o A não. VB ao quadrado. Então, nós podemos simplificar aqui o Na com o Na e nós achamos o seguinte, que Ma sobre Mb é igual a Ma sobre Mb ficou sendo Vb barra sobre Va barra, eu já tirei a raiz, ó, coloco uma raiz aqui. E esta relação aqui, essa equação que nós encontramos, é a chamada relação, relação de Graham. Essa é a chamada relação de Graham. Relação de Graham. Então, nós já temos condições suficientes para conseguir responder o item A, não é verdade? Porque, como nós já vimos, ele disse que um gás possui a taxa de efusão que corresponde a 25% da taxa do gás hidrogênio. Aí, que isso é efusão, né? Quando você coloca aí um perfume, você abre, passa um tempo, você marca aí no relógio, você não sente o odor da sala aí, que você está toda infestada pelo cheiro do perfume? É exatamente isso que é efusão. Imagine um pequeno orifício aqui. Esse gás ele vai se difundir por todo esse ambiente, porque um gás ele sempre ocupa o volume do recipiente, correto? Então, a velocidade com que ele se esvai, ou seja, com que ele vai se difundir, decorre de toda essa demonstração que nós fizemos. E aí esse cientista Graham foi quem descobriu essa importante relação, e nós vamos agora conseguir resolver a questão do item A. Depois nós teremos mais um bloco de teoria para que nós consigamos entender e resolver o item B. Então nós já temos aqui a nossa relação fundamental para solucionar a questão do item A. Então vamos chamar isso aqui de equação 1, certo? De equação 1 que nós vamos utilizar. Vou apagar a lousa e efetivamente vamos para responder o item A. Bom, agora efetivamente vamos responder o item A. Como se trata de uma prova aberta, a gente tem que seguir alguns critérios. Então eu escrevi aqui, ó, da relação de Graham tem-se o seguinte: a velocidade, a taxa de efusão quer dizer a velocidade do X em relação ao hidrogênio é a raiz quadrada da razão entre a massa molar do hidrogênio e a massa mx. Foi aquela relação de Graham que nós encontramos aqui. Então é o seguinte, mas só que do enunciado nós temos o seguinte: Vx, que é a taxa de efusão, ela corresponde a 25%
da taxa de efusão do gás hidrogênio na mesma temperatura, a uma mesma temperatura. Logo, Vx barra é VH2 sobre 4. Vamos substituir aqui VH2 sobre 4. Então, nós vamos ter o seguinte: VH2 sobre 4 vezes 1 sobre VH2, certo? É igual a raiz quadrada de MH2. MH2 é 2, que é a massa molar do hidrogênio, sobre Mx, que é aquilo que nós queremos descobrir. Podemos simplificar aqui, ó. VH2 com VH2, nós temos 1/4 é igual a 2 sobre Mx. Como é que a gente resolve? Eleva de ambos os lados ao quadrado. Nós vamos ter o seguinte: 1 sobre 16, que é igual a 2 sobre Mx. Isso nos dá aqui, Mx é 32 gramas por mol. Suspeitaríamos que seria o gás oxigênio? Poderia ser uma suspeita coerente. Então, essa aqui não é a resposta do item A ainda, mas é o primeiro passo. Nós descobrimos quanto que é a massa molar do X. Agora, vamos descobrir a massa efetivamente. Como é que a gente faz isso? Do segundo dado dele, ele disse que esse gás está confinado num recipiente de 1 litro, a uma pressão de 1 atm e a uma temperatura de 39 graus, 39 graus Celsius, né? 39 graus e meio Celsius. Então, é o seguinte, como nosso segundo passo, eu vou pegar a equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. Eu acho que tem um Y aí, né? Me deu um branco de como se escreve. Clapeyron, eu acho que assim é a maneira correta. Então, aqui da equação de Clapeyron. Muito bem. Não importa, basta que nós saibamos utilizar, né? Então é o seguinte, da equação de Clapeyron nós temos o seguinte, que PV é igual a nRT. Aí você se lembra lá da teoria que a gente estava vendo aqui, quanto que é esse N aí? Esse N a gente não pode dizer que ele é o número de mols em relação à massa. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, 1 mol, ou seja, 1 mol tem uma massa molar Mzão, correto? N mols tem uma massa molar Mzinho. Multiplicando cruzado aqui, nós temos que Mzinho é igual a N vezes Mzão. Nada mais lógico, mols e gramas por mols. Então nós temos que N pode ser dado por Mzinho sobre Mzão. Foi isso que a gente tinha chegado, né? Exatamente. Então, Nzinho é M sobre Mzão. De modo que a pressão nós temos 1 atm, volume 1 litro, é igual a o N. O N vai ser o Mx sobre a massa molar Mzão-X, que é 32. O R, como a gente está em atm litro, vai ser o 0,082 e a temperatura é 39 graus Celsius. 39,5 graus Celsius
é a mesma coisa que 39 mais 273 graus Kelvin. Graus Kelvin não, Kelvin. Então 273 mais 39,5, vamos ver quanto é que dá isso aqui, 312,5, acho que é, 12, vai dar 11, isso, 312,5, 312,5 Kelvin. Então, 312,5 Kelvin. Então, agora basta isolar ali o valor de Mx. E aí, para a gente ganhar tempo, que ainda tem o item B, eu já vou pegar o resultado dessa conta aqui de maneira mais rápida. Mas aí lá no rascunho da sua prova, você faria rapidão e só precisa colocar o resultado da conta. Claro, coloque isso aqui e depois dá o resultado da conta. Então, Mx vai dar 1,24 gramas. 1,24 gramas. Fazendo essa conta, você verifica que tudo isso aqui vai dar 1,24 gramas. Então, item A respondido. Mx é igual a 1,24. Para solucionar o item B, nós temos que nos ater ao segundo conceito importante aqui, efeitos coligativos, ou também chamado de propriedades coligativas. Quais são elas? São 4. A tonoscopia, que diz respeito ao abaixamento da pressão máxima de vapor. Ebulioscopia, aumento do ponto de ebulição. Crioscopia, abaixamento do ponto de congelamento. E osmoscopia, que é o aumento da pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? A pressão osmótica é a pressão necessária que se tem que fazer para evitar que a osmose ocorra. A osmose é um fenômeno espontâneo. Bom, o que é a tonoscopia? Acabei de dizer, é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Tá, mas o que é essa pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo líquido, pelo gás do líquido, quando ele está em equilíbrio dinâmico na fase líquida e na fase gasosa. Vou melhorar esse conceito, é o seguinte. Quando você coloca aí um pote de água, ela evapora. A pressão máxima de vapor é essa quantidade de água que está saindo, que está se transformando em vapor de água. Então, por isso que diz que a pressão máxima de vapor é a pressão exercida quando o líquido e a fase gasosa estão em equilíbrio dinâmico. E daí se decorre um conceito muito importante. O que é ponto de ebulição? Ou melhor, o que faz a ebulição acontecer? A pressão máxima de vapor se igualar à pressão externa. Ou seja, quando a gente coloca a água ali, esquenta ela até 100 graus Celsius, nós estamos aumentando a pressão máxima de vapor. Nós estamos aumentando a pressão máxima de vapor. Então, quanto maior é a pressão máxima de vapor, vai ter um momento que ela se iguala à pressão atmosférica. Quando ela se iguala, é justamente quando a água começa a ebulir. Então, nós temos que a pressão máxima de vapor, ela depende de alguns termos. Ora, eu vou até pegar em destaque de vermelho essa questão. Essa questão caiu no ITA, desse jeito. Ela falava ali o que a pressão máxima de vapor influencia. Então, dentro dessa questão do IME, nós já temos aqui uma outra questão, que é uma questão do ITA. A pressão máxima de vapor, ela é diretamente proporcional. Assim, quando a pressão máxima de vapor cresce, nós temos que a volatilidade também é alta. Quanto menor o ponto de ebulição, mais alta é a pressão de vapor. Por exemplo, um éter, geralmente em perfumes, essas coisas, você vê que ele, se você deixar aberto, ele logo some. Ele se transformou todo em vapor. Questão da volatilidade e ponto de ebulição baixo. Massa molar. Quanto menor a massa molar, aí é uma questão de ligações químicas, ligações intermoleculares, né? Quanto maior a massa molar, mais intensas são as interações do tipo forças de Londres, dispersões de Londres, força de Van der Waals.
Portanto, quanto menor a massa molar, maior a pressão máxima de vapor. Quanto mais fracas as interações intermoleculares forem, mais alta é a pressão máxima de vapor. Quanto maior a temperatura, isso é bem óbvio, maior é a pressão de vapor, que é quando a gente eleva a temperatura e deixa lá para esquentar efetivamente a água e ela poder ebulir, né? Passar do estado líquido para o estado de vapor, estado gasoso. Tem uma certa diferença, mas essa diferença agora não é importante. Ok, vamos estudar esse efeito coligativo. Então vamos dar a teoria dele aqui, é o seguinte. Primeiro eu vou fazer um gráfico, que é muito importante. Que é o gráfico temperatura versus pressão. E daí eu vou desenhar duas curvas. A primeira curva, eu digo que ela é o solvente puro. A segunda curva que eu vou desenhar estou desenhando aqui é o solvente mais o soluto. E aí, numa dada temperatura, T, nós verificamos que a curva normal de solvente puro, ela tem uma pressão P0. Já a curva com o soluto tem uma pressão P. E isso aqui, ó, é quantitativamente o efeito tonoscópico, certo? Que é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Para uma mesma temperatura, você vê que a pressão diminuiu. É isso que é a tonoscopia, basicamente isso. E aí, existe a chamada lei de Raoult, que diz o seguinte. Veja que P0 é maior do que P. Logo, P vai ser uma fração de P0. De modo que a primeira lei de Raoult diz o seguinte. Lei de Raoult, né? Eu acho que não tem esse... Raoult, isso. Lei de Raoult diz o seguinte. Me esqueci de como é o nome correto do Raoult. Me desculpe. Mas vamos lá. O importante é o conceito aqui agora. Lei de Raoult diz o seguinte. Esse P é uma fração de P0. Logo, P é P0 vezes X2. X2 é a fração molar do solvente. Então, essa aqui é a primeira lei de Raoult. Mas nós sabemos que X1 mais X2, esse 1 se refere ao soluto e o 2 se refere ao solvente. É sempre igual a 1. Onde X1 é N1 sobre N1 mais N2. E N2 é N1 mais N2, que é igual ao X2. Então você verifica que quando você soma, dá 1. Então vamos isolar X2 e substituir. X2 é 1 menos X1. Então P é igual a P0, que multiplica 1 menos X1. Muito bem, vamos fazer a distributiva aqui. P0. P é igual a P0 menos P0 vezes X1. Aí nós temos o seguinte, P menos P0 dá menos ΔP, né? Porque como P é menor, então dá menos ΔP. Isso é igual a menos P0 vezes X1. De modo que ΔP é igual a ΔP sobre P0 é igual a X1.
Então esse aqui também é a lei de Raul, só que de uma cara diferenciada. E esse termo aqui, ó, é o chamado abaixamento relativo. Abaixamento relativo. Só que x1 não é n1 sobre n2, n1 sobre n1 mais n2, só que aí tem um dado. A gente considera essas soluções muitas vezes diluídas. E com isso, n1 é muito menor do que n2. De modo que n1 mais n2 é uma aproximação, é igual a n2. Bom, isso aqui que eu estou fazendo, tá? Apesar de ser só teoria, por incrível que pareça, também é uma questão do INE. É uma questão da prova discursiva que ele quer justamente, a partir disso aqui, chegar no que nós vamos chegar. Certo? Então, também é uma questão do INE. Tudo isso que nós estamos fazendo é uma questão discursiva do INE. Bom, como N1 mais N2 é aproximadamente N2, eu vou substituir N1 sobre N2. Vou substituir aqui, ó, delta P sobre P0 é N1 sobre N2. Pois você se lembra quanto era o N2? Pois você se lembra daquelas relações de número de mol, massa molar e massa? Pois então, vamos lá. Delta P sobre P0, nós podemos dizer o seguinte: N2, você concorda que não é a massa do 2 dividido pela massa molar? Não é? Gramas por mol, vai ficar mol. Então vai ficar N1 vezes, como aqui está no denominador, é só multiplicar pelo inverso. M2 sobre M2. E agora aparece um termo relativamente familiar, que é N1 sobre M2. Você se lembra de molalidade. Mas como M2 está em grama, faça um artifício matemático, que é simplesmente multiplicar essa equação por 1000 em cima e embaixo. Porque esse 1000 vai deixar com que, quando a gente transformar isso aqui para quilograma, ele não vai alterar o produto. Então, delta P sobre P0 vai ficar N1 vezes 1000 sobre M2 em quilograma vezes a massa molar 2 sobre 1000. Aí, isso aqui, ó, é a chamada molalidade, e isso aqui é a chamada constante tonoscópica, de modo que a lei de Raul também pode ser enunciada por ΔP sobre P0, que é igual a molalidade vezes Kt. E todas as outras propriedades, né, a crioscopia e a ebulioscopia, seguem esse mesmo modelo de equação. Vai ser ΔTc, no caso, para a crioscopia, a molaridade vezes Kc. Mas aí o Kc não é simplesmente a massa molar dividido por 1000, não. Tá, é só na tonoscopia que isso acontece. Então essa aqui é a lei de Raul. Repito, o que eu acabei de fazer aqui também é uma questão do INE. Agora eu vou apagar a lousa novamente, pois nós utilizaremos essa equação aqui para resolver o item B, finalmente. Vamos lá. Bom, agora para a gente resolver o item B, nós já tínhamos descoberto aí a equação de Raul naquele formato, molalidade vezes Kt, que é igual a abaixamento relativo. Então vamos logo responder o item B. Então veja que nessa questão do INE, nós fizemos, na verdade, diversas questões, né? Primeiro, com a teoria cinética dos gases, a gente poderia resolver, inclusive, uma questão de
gravitação, para ver se um planeta aí ou não tem uma atmosfera. Já partindo para a parte de efeitos coligativos, a gente já resolveu duas questões aqui nela. Essa questão aqui foi do ITA, certo? Essa relação de volatilidade, pressão, ponto de ebulição, massa molar, interações intermoleculares, temperatura e pressão máxima de vapor. E o desenvolvimento da lei de Raoult naquele formato também foi uma questão do IME. Então veja que nessa questão nós já resolvemos 3 questões ao mesmo tempo. Então vamos lá. 3 questões, 1, 2, 3, mais a própria questão, então 4. Então, para calcular o P, né, que a gente quer calcular, que é a pressão de vapor, quando a gente adiciona aí a sulfonamida, né? A sulfonamida que tem massa molar, deixa eu ver aqui, ele me dá a fórmula. Ele me dá a fórmula de sulfonamida. Certo. A sulfonamida tem massa molar M1. Ele me dá condições de calcular 172 gramas por mol. Ele me dá condições de calcular, né? Ele me dá a fórmula molecular, certo? Por exemplo, H2O. E aí eu somo ali 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, tem o nitrogênio, tem o enxofre e tudo mais. E aí, fazendo essas contas, nós temos aí que a massa molar da sulfonamida é de 172 gramas por mol. Ah, e a gente tinha descoberto também que o NX, né, que agora pode ser dito como N1, era 0,07 mol. Então, como é que a gente vai resolver esse item B aí? Para o item B da lei de Raoult, né? Deixa eu ver como se escreve Raoult. Raoult, da equação da lei de Raoult. Bom, na minha solução, no meu borrão que eu fiz aqui, eu não escrevi o nome, então, Raoult. Bom, eu imagino que seja assim. Bom, sem problemas. O importante, de novo, é o conceito. Então, da lei de Raoult, nós temos o seguinte, que ΔP sobre P0 é KT vezes a molaridade, ou a molaridade vezes KT. Então é o seguinte, esse P0 ele já deu, que é 400 milímetros de mercúrio. Não precisa transformar, não. Pode deixar em 400 milímetros de mercúrio. Então vai ficar ΔP sobre 400. O KT é a massa molar do solvente, mas pelo menos, peraí, o solvente é quanto? Acetona. Acetona é um nome usual, então a gente já está aí na química orgânica agora. O nome correto e o PAC, não, o nome sistemático é a propanona, que é uma função orgânica acetona, né? Vamos contar aqui quanto que é a massa molar da acetona. Massa molar da acetona vai ser igual 12 com 12 com 12, 36. Com 6, 36 com 6, 42. 42 com 16, 58. 58 gramas por mol. Então, esse W aqui vai ser 58 sobre 1000. E ele diz que tem 100 gramas de acetona, né? Então, 100 gramas, M2, é igual a 100 gramas,
que é a mesma coisa que 0,1 kg. Lembre-se que a molalidade é o número de mols do soluto dividido pela massa em quilogramas. Por isso que a gente faz aquela sacada de multiplicar em cima e embaixo por 1000. Muito bem, então o KT vai ficar 58 sobre 1000 vezes a molalidade. Ora, a molalidade é o número de mols que a gente tinha descoberto, 0,07. 0,07. E aqui nós temos o seguinte: 0,07 dividido por 0,1 dividido por 0,1. Então, ajeitando essas contas aí, a gente tem que o ΔP, que é P0 menos P, né? ΔP, que é P0 menos P, vai ser 400. O P0 é 400, então aqui fica 400. 400 vezes, estou multiplicando aqui, 58 vezes 0,007 dividido por 100, né? Então a gente pode simplificar aqui. 4 vezes 58 vezes 0,07. Isso menos 400 vai nos dar a pressão. Então fica 400 menos P. Vamos ver quanto vai dar esse número aí. Vamos fazer aí mesmo. Vamos lá. Pois vamos fazer. Isso aqui, ó, é 7 vezes 10 a menos 3. 7 vezes 10 a menos 3. Agora ficou mole de fazer, né? Então pronto. 4 vezes 7, 28. Então fica 28 vezes 58. Vamos logo fazer aqui essa conta. 8 vezes 8, 64. Vai ser isso. 8 vezes 2, 16. Com 6, 16. Com 6, 22. 5 vezes 8, 40. Vai. 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Então 4, 2, 6, 16. Correto? Então, isso aqui deu 1.624. Essa conta aqui em cima. Vezes 10 a menos 3, ó, 1,624. 1,624. Até que não deu tão feio. Logo, a pressão vai ser 400 menos isso. 400 menos 1,624. Façamos isso. 400, 0, 0, 0, 1,624. Vamos ver quanto é que vai dar? Aqui fica 3, 9, 9, 9, 9, 10. Então, 10 menos 4, 6. 9 menos 2, 7. 9 menos 6, 3. 9 menos 1, 8. 9 menos nada, 9. 3, beleza. 398,376. P é 398,376. O quê? Milímetros de mercúrio. Então, tá aí essa belíssima questão do ímã. Realmente o vídeo ficou bem longo, mas por quê? Porque eu expliquei exatamente a parte teórica, tanto da teoria cinética dos gases que nos auxilia no item A e os efeitos coligativos, para finalmente nós chegarmos nessa resposta. Uma questão show de bola, que dentro dela poderiam ser exploradas 3 outras questões de nível IMA e ITA. Aqui nós temos uma questão do ITA. O desenvolvimento dessa equação é uma questão do IMA. E eu digo que a teoria cinética dos gases poderia ser um assunto cobrado em gravitação, para ver se um planeta vai ter ou não uma atmosfera dependendo da sua temperatura. Então, muito obrigado
Estamos juntos e até a próxima.